Bitcoin, blockchain, tokens, ICOs. Você até já ouviu essas palavras, mas não sabe exatamente o que é? Criadas em 2009, as moedas virtuais se popularizaram nos últimos anos e atraíram a atenção dos investidores. Neste Agenda Econômica, nós vamos tentar traduzir essa nova linguagem e explicar como funciona o dinheiro virtual, suas vantagens e desvantagens. Nosso convidado é o advogado especialista em direito digital, Fernando Barrueco. Ele é diretor da recém-criada Bolsa de Moedas Virtuais Empresariais de São Paulo, a Bomesp. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. Bom, então, é um mundo novo, quer dizer, não é tão novo, são quase 10 anos, mas para o cidadão comum, ele é novo, ele vem surgindo aí nos 2 últimos anos. Então, eu queria que você começasse exatamente explicando o que é uma moeda virtual. A moeda virtual ela nasceu com o white paper, né, que é o papel escrito pelo Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, né? Ela veio em resposta à crise de 2008. E a primeira transação que ocorreu do Bitcoin foi em 3 de janeiro de 2009. Essa transação foi entre Satoshi Nakamoto e Ralph Finney. Então, até se especula que talvez tenha sido o Ralph Finney um dos criadores do Bitcoin, juntamente com mais outros 2 cientistas na área de criptografia, que seria o Wei Dai e o Nick Szabo. Mas essa ideia de uma moeda virtual, ela não era nem de 2008, ela já era na década de 90 e 94, quando eles tentavam criar uma moeda que era o BitGold, que também tinha essa ideia de fazer a transferência de uma pessoa para outra, né? E o problema era do duplo pagamento. Então, como é que foi resolvida essa questão do duplo pagamento? Através do blockchain. O blockchain é um software no sistema distribuído na internet, que são ligados a vários nodes, que são nós, são computadores, que certificam esses blocos. Então, a certificação desses blocos, e ela é feita de forma global, em milhares de computadores pelo mundo, foi possibilitado você criar esse livro-razão de crédito e débito. Então, o blockchain faz isso, crédito e débito. E só assim, com o blockchain, foi possível nascer o Bitcoin e depois todas as demais moedas virtuais. Você falou em duplo pagamento. O que seria esse duplo pagamento na ideia do BitGold original? Voltando para a internet. Se eu envio para você um e-mail, um PDF ou uma fotografia, eu estou te enviando uma cópia, ok? Qual é o lado bom disso? Eu estou democratizando a informação. Mas se eu quero enviar R$100 para você, eu tenho que ter certeza que R$100 chegue até você, né? E não chegue para outra pessoa. Então, esse era o problema da duplicação do dinheiro. E isso que o blockchain resolveu. Então, quando a gente fala de bitcoins, outras moedas, eu tenho um número escasso, raro, limitado. Então, até falo que assim que o Bitcoin e outras moedas, né, ele tem toda uma beleza tecnológica por detrás. E foi a primeira vez que o ser humano, né, a humanidade, criou um ativo digital, limitado, raro, e que todo transparente que está na internet, que você consegue ter essa questão de se eu enviar R$100 para você, ele vai chegar para você e não para outra pessoa. Isso porque, na verdade, ele tira o banco do meio, porque hoje o banco é o intermediário. O banco está com dinheiro, ele tira da minha conta, quando a gente faz uma transação bancária, até mesmo via internet. Ele tira da minha conta e coloca na sua. Então, a responsabilidade é do banco. No caso da moeda virtual, a gente deixa de ter esse intermediário aí, e é nisso que vem a resposta desses 3 criadores criativos aí a essa questão da moeda virtual? Perfeitamente. Tirou o intermediário, que nesse caso seria o banco, né? E foi o que eu estava falando no início. Então, essa questão que eles conseguiram resolver da retirada do intermediário, tanto que o white paper do Satoshi Nakamoto chama Peer-to-Peer Cash System. O que é o peer-to-peer? Ponta a ponta, né? E sem intermediários. Agora, esse é um dinheiro que não existe? Ele é virtual, e não só por ele ser virtual não quer dizer que ele não exista. Sim, ele existe. E ele tanto existe que a gente consegue, quando tem acesso ao blockchain, a gente consegue enxergar todos os bitcoins que existem no blockchain. Então, é isso que é interessante, que você sabe quantos bitcoins existem e vai saber também quantos existirão até 2140, quando essa certificação que chamamos de mineração, ela vai terminar. Vão existir
apenas 21 milhões de bitcoins. Mas ele existe porque eu acredito, porque eu jamais vou ver um papel moeda, uma moedinha de Bitcoin, ou qualquer moeda outra que seja. Não. Então, como é que fica essa questão da credibilidade? E aí a gente traz uma outra questão que é lastro, né? Teoricamente, a gente sabe que isso não é mais tão real assim hoje, mas teoricamente as moedas que existem, elas têm um lastro. O lastro original era ouro, né? Então, o real tem lastro, o dólar tem lastro, e a gente sabe que aquele papelzinho ali, ele corresponde a ou pelo menos correspondia a uma quantidadezinha de ouro. Como é que a gente faz isso hoje? A gente já está acostumado com essa questão de moeda eletrônica, né? A gente, hoje no banco, quando a gente vai pegar sua conta digital, você vê lá, você tem suas moedas eletrônicas, né? A diferença é que aquilo lá, como você disse, é o banco que está garantindo, que está fazendo esse livro razão. No Bitcoin, é o blockchain que vai fazer esse papel, sem a intervenção humana, só com a certificação. Ele seria trustless, o que seria o trustless? A confiança é dada por várias pessoas. E se uma pessoa quiser fraudar, ela automaticamente aquela fraude, aquela tentativa, ela já é excluída, porque todo o sistema está de olho naquele blocos, por isso chama blockchain, cadeia de blocos, corrente de blocos. E para quem está certificando aquele bloco, tem uma recompensa. A recompensa é em bitcoins, tá? Então, essa questão do lastro, eu acho ela muito relativa em falar em lastro, né? Eu gosto de equiparar o Bitcoin a uma obra de arte, do Picasso, por exemplo. O que me diz porque tela e tinta vale milhões? Porque as pessoas acreditam naquilo, entendem e creem que aquilo vale milhões de dólares. E o Bitcoin? O Bitcoin nada mais é também uma obra de arte na tecnologia. Mas uma tela do Picasso, pelo menos uma pessoa vai ter. Eu insisto um pouco nisso porque é uma coisa completamente nova você acreditar. O que eu vou te vender? Você vai me dar Bitcoin para receber o quê? Eu vou te vender uma casa e você vai me pagar em Bitcoin? Ora, eu estou entregando uma casa, um imóvel, ou um carro, ou um copo d'água que seja. Eu estou te entregando algo palpável e você vai me entregar uma coisa que... O que eu vou fazer com aquilo? Passar para frente? Você passa para frente, porque hoje o Bitcoin tem liquidez, ele é dinheiro imediato. Então ele acabou sendo aceito em toda a comunidade no mundo todo como uma moeda corrente, como foi o ouro atrás, como foi o sal. E hoje, então eu tenho uma commodity digital. Então o Bitcoin ele serve para isso. Então, como ele tem, agora a gente falar de lastro, o Nixon em 1971 ele acabou com o lastro do dólar, né? O dólar não tem lastro também. Então, a gente sabe que, pelo menos o Bitcoin, eu sei que vão ter 21 milhões até 2140. Eu não sei quanto tem de dólares em circulação, a gente sabe que é uma máquina desenfreada. Até alguns economistas dizem que vai ocorrer um reset. Quer dizer, vão desligar um dia essa questão do dólar e a gente não sabe o que vai acontecer. De repente, pode até ser o momento ideal para as criptomoedas entrarem em ação de forma firme, né? A gente tem aí um mercado imenso, tá? Esse mercado está há 10 anos, você considera que já é um mercado estável? Para a gente ter uma ideia dos números, a gente preparou até alguns dados coletados de sites e nos apoiados por vocês, o tamanho desse mercado de criptomoedas, né? A gente pegou aqui mundo e Brasil, embora a gente saiba que ele é um mercado mundial por excelência, o tamanho do mercado, 220 bilhões de reais em ativos, né? Seria Perfeito. o valor, né? Bilhões de dólares, desculpa. Em ativos. Negociação diária circulam por dia 17 bilhões de dólares em média. Participação no mercado do Bitcoin, que é a sigla BTC, 51,6% mais ou menos, até porque a primeira moeda é a mais confiável, é isso também? Sim, a primeira moeda... E no Brasil, esses números de 16 milhões são o quê? Moeda brasileira? Na verdade, esses 6 milhões é uma moeda feita por brasileiros, criada, na verdade, pela própria Bomess, que eu sou diretor, que é a Bolsa de Moedas Virtuais Empresariais de São Paulo. Nós fizemos uma oferta pública dessa moeda ano passado, foi arrecadado um dinheiro e hoje o mercado dela tem esse valor. Ano passado, 2017. 2017, tá. Perdão, em 2017. Tanto que esses 16 milhões, ele equivale hoje a essa moeda, ou esse token, ele foi chamado de Niobium Coin, NBC, e hoje ele tem esse tamanho de 16 milhões das que estão em circulação. Ela existe mais, a própria Bomess tem 45% desses ativos. Então, no futuro, certamente, poderá dobrar esse número ou chegar a mais de 100 milhões, certamente a gente acredita.
É um mercado novo, cheio de expressões novas, termos novos e todos em inglês, né? Então, assim, a gente tentou colocar algumas coisas em português e até a gente fez um vocabuláriozinho básico aí desse dinheiro virtual que eu vou pedir para deixar aqui na tela, que até para dar uma ajuda você explicar para a gente. Então, você falou em tokens, explica um pouquinho o que é a moeda, o que é o token, e aí tem o utility coins, né? Que a tradução literal a gente colocou aí, são as moedas de utilidade, valor mobiliário, ativo não financeiro. Mas explica o que funciona, o que faz qual é a função de cada item desses, né? Não dá nem exatamente para a gente saber o que é assim de cara, né? Vamos começar, apesar de estar mais no fim, pelo blockchain, que é a base, né? Onde é montada toda essa estrutura de dinheiro virtual. As criptomoedas só existem devido ao blockchain, né? Que eu já falei bastante no começo, né, da entrevista, que é esse software num sistema distribuído que vai certificando e que ele evita essa questão do gasto do pagamento duplo, né? É um sistema criptografado. Só com ele foi possível tirar as moedas virtuais. Os utility coins são moedas de utilidade e, na verdade, existem dois grandes grupos no mundo, né? Que eu divido as moedas de utilidade e as moedas que são valores mobiliários. E na verdade, utility token e security token são muito parecidos, tá? Eu diria que é praticamente a mesma coisa. Depende de cada pessoa que esteja utilizando. Mas eu tenho o grupo de utility e de security. Utility, utilidade. Security quer dizer valor mobiliário em inglês, ok? Utility. Para o valor mobiliário, a gente pode traduzir, numa linguagem mais popular, por uma ação. Sim, uma né? ação, uma ação de uma empresa é um valor mobiliário. Ou uma debêntures, ou uma oferta pública de um contrato coletivo. É um ativo financeiro. E uma security. Que é uma security. Que é uma é uma security. E uma utility? Perfeito. Utility, eu gosto de definir como fichinha de quermesse. Tá? Para a gente entender bem fácil. Então, quando você vai na quermesse, a paróquia emite umas fichinhas, dinheiro que você compra pipoca, quentão, refrigerante. Então, ela tem uma utilidade. Né? E nesse mundo de utilidade, já existem as empresas que emitem moedas, só que não no blockchain. Eu posso falar dos Correios, por exemplo. Os Correios, eu até estive no Correios Par, a gente está discutindo mesmo, me deram essa permissão para falar aqui, o selo digital. Eu montar agora que o selo é uma moeda. Tá? É uma moeda, é um ativo não financeiro. E o selo, a gente sabe que ele circula. Para quê? Para pagar a postagem. Então, eu posso emitir um selo digital no blockchain. Isso é uma utility. O passe de metrô também é uma utility. Quem sabe amanhã ele vai para o blockchain também. Outras coisas também, o vale-refeição, aquela fichinha da telefonia antiga, tudo isso é utility. E você pode passar isso para o blockchain. E eu posso fazer sem intermediários, eu mandar selo para você mandar selo para mim, e isso pode circular no interior lá do Amazonas, do Pará, até com uma moeda amanhã. E a gente sabe que vai valer dinheiro. O que a gente sabe é que, na verdade, já tem até barraquinha de praia aceitando Bitcoin, né? Ou seja, já está ganhando aí Já caiu no uso popular, né? Em alguns nichos da comunidade, não em todos ainda, mas já caiu em alguns nichos, né? Então, eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre as principais moedas. Na verdade, surgiu com o Bitcoin, mas hoje tem mais de 2.000 moedas espalhadas pelo mundo, né? A gente até também fez uma lista aqui das 5 ou 6 principais moedas. O Bitcoin é mais conhecida, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash e EOS. Fala um pouquinho de cada uma dessas moedas para a gente. E como é que elas funcionam, quem pode usar essas moedas, como é que elas estão no mercado? Ótimo. O Bitcoin é a primeira moeda, foi a primeira que surgiu com o blockchain. A gente chama dela que ela está na primeira camada, então ela acaba regindo todo o valor das demais moedas, ela acaba sendo uma paridade para as demais, e ela tem a paridade com o dólar, né? Que a gente vê lá, ela hoje, todo o mercado dela é de 123 bilhões de dólares. O Ethereum é a coisa mais sensacional que aconteceu, acho que nos últimos tempos, que veio em 2015, a Fundação Ethereum nasce em 2014, mas um rapazinho de 19 anos, Vitalik Buterin, em 2015, ele cria o Ethereum, a plataforma do Ethereum, que ele era da Fundação Bitcoin e não estava contente com o Bitcoin, que era só essa questão do peer-to-peer, eu mandava Bitcoins para você, você para mim. E ele consegue, eu entendo que ali nasce a internet de valor.
E porque ele introduz nesse sistema o que nós chamamos de smart contracts, são contratos inteligentes. O que são os contratos inteligentes? Eu programo o token, uma moeda, a ter funções, funcionalidades. Tipo? Quais funções? Por exemplo, uma moeda agora ela pode fazer uma entrega de lucro e por isso que aí começa a invadir o espaço dos valores mobiliários, né? Que isso é um mercado regulado. Então, vamos supor que você pode ter uma moeda que pertence a uma grande empresa de refrigerante ou de um supermercado e aquela moeda te dá direito a dividendos, a um lucro. Então, o que facilita isso também? O próprio blockchain, quando fazer uma divisão de lucro para aqueles que detêm essa moeda, é eu apertar o botão, vamos supor que tem 1 milhão de pessoas que têm essa moeda. Ele vai fazer a divisão de lucro assim, instantaneamente para 1 milhão de pessoas. Então, é uma coisa super maravilhosa. E não só para essa questão de moedas, mas a plataforma Ethereum trouxe esses smart contracts que agora eu posso registrar matrículas de imóveis, escrituras, eu posso registrar ações de empresa. Então, eu fujo dos cartórios. Primeiro, vocês tiraram os bancos, limaram os bancos, agora estão limando os cartórios. Quer dizer, esse sistema de moedas virtuais está mexendo muito no tradicional mercado. É disruptivo. Que a gente... É disruptivo. A gente sabe que ela vem para tirar os intermediários, para modernizar, para trazer nova tecnologia e melhorar a vida de todo mundo, né? É inclusão social. Ok, mas agora, então, a gente está mexendo com coisa séria. É muito dinheiro, é muito poder, na mão da gente não sabe exatamente quem. Quem regula isso e que tipo de regulamentação existe? Quando eu falo de criptomoedas utilities, são essas moedas de utilidade, eu tenho que entender ela como um ativo não financeiro e aí eu tenho que seguir toda uma legislação de cada país, que é na área tributária, se eu vendo esse ativo, eu tenho um ganho de capital, eu vou pagar pelo ganho de capital. Se eu estou utilizando para cometer um crime, um Bitcoin, alguma coisa, eu tenho um código penal. Se eu estou fazendo uma compra, tem um código consumidor. Então, existe uma regulamentação, existe uma legislação já de cada país, porque é um ativo não financeiro. O que é um ativo não financeiro? Essa mesa, esse copo, um imóvel, são ativos não financeiros, ok? Quando eu já entro na questão de valor mobiliário, que eu estou dando uma funcionalidade a um token, uma moeda, que é a participação de uma empresa com ações, que é fazendo um ICO de uma oferta pública, de um contrato coletivo, e aí eu tenho os órgãos regulamentadores, né, que são, no Brasil é a CVM, que é a Comissão de Valor Mobiliário, nos Estados Unidos é a SEC, na Suíça é FINMA. Então, esses órgãos se preocupam com também o consumidor, né, para entrar nesse mercado. Só que ainda existe, ainda tem muita coisa para acontecer. Né? Na prática, a gente não tem, então, uma regulamentação específica para transações em moedas virtuais. Usa-se a regulamentação de transações em moedas, na moeda corrente ou na Bolsa de Valores. Essa é a regulamentação que existe. Quando se diz moeda, a gente tem que entender do Banco Central. Se eu utilizar, o Banco Central está preocupado com questão de remessa para o exterior ou alguma questão que seja envolvida com dinheiro. Se isso for envolver dinheiro, o Banco Central vai se interessar. Mas se eu mando de Bitcoin, e Bitcoin é uma moeda? Aquela definição de moeda, a gente tem que ser, moeda na acepção, na concepção econômica do termo, e não jurídica. Econômica o ouro já foi moeda, o sal já foi moeda e o Bitcoin é moeda hoje. Mas juridicamente não, porque então ela é o que juridicamente? Não é nada ainda? Ativo não financeiro. É uma commodity digital. Então a gente tem que entender dessa forma e tratar dessa forma. Se a gente tratar diferente, aí vai fazer uma bagunça muito grande na cabeça. Porque quando a gente fala em commodity, a gente pensa em saca de soja, de feijão, de milho, de café, coisas muito palpáveis e muito úteis do ponto de vista material mesmo, né? Perfeitamente. E são ativos não financeiros, né? Recentemente, quer dizer, no ano de 2018, no começo do ano de 2018, saiu uma instrução normativa proibindo que os fundos aplicassem em moedas virtuais. Mas como assim? É moeda? Então eu posso aplicar? Não, porque não é moeda. Existe a IN 555 que diz como os fundos... Instrução normativa do Banco Central. Da CVM, perdão. Dessa CVM, né? Da CVM, como os fundos podem investir. Investir em ativos financeiros. Como as moedas virtuais são ativos não financeiros, vocês não podem investir.
Tá, quando é que a gente vai ter? Aí você está falando da Bomesp, então a Bomesp vai funcionar como uma bolsa de valores, mas bolsa de valores faz uma transação com ações, basicamente, Sim. não só, mas também. E a Bomesp vai ser então o quê? Uma bolsa de valores ou uma grande casa de câmbio? Moedas, uma bolsa de moedas virtuais. Uma bolsa de moeda, uma casa de não câmbio. financeiros. Como uma casa de câmbio, de troca de paridades. A Bomesp, ela tem tecnologia suficiente, claro que no futuro, para virar uma bolsa de valores. A própria tecnologia da Bomesp, ela opera 3 milhões de operações por segundo com 40 nanosegundos de latência. Então, foram módulos financeiros criados por americanos e estruturados por russos. Isso foi feito da Bomesp. Com que dinheiro nós fizemos isso? Com dinheiro arrecadado no nosso ICO, que era aquele terminho que no final que a gente acabou falando, o ICO, né? Que está lá, é o ICO. Que é Initial Coin Offering, que é uma oferta pública de moedas. E que nessa oferta de moeda nós arrecadamos uma quantidade de dinheiro mesmo, e de bitcoins e ethereums também, e nós conseguimos comprar esses módulos americanos e os russos estruturaram para formar. Explica para a gente, vocês disseram assim, olha rapaziada, eu quero lançar uma moeda chamada Nióbio, mas eu preciso de dinheiro para bancar isso aqui, então vocês me deem um dinheirinho aí. É isso que foi feito? Foi isso que foi feito. E vocês conseguiram dinheiro? Conseguimos muito dinheiro. Muito dinheiro. Quantos vocês conseguiram? É uma pena, eu gostaria de falar muito. Tudo bem. Para evitar especulação, claro, mas a gente deve ir para o mercado depois falando todos esses números logo. Não vai demorar muito. Tá, então essa é a primeira, o Nióbio é a primeira moeda brasileira. Existiram outras moedas brasileiras, mas o Nióbio foi a primeira moeda brasileira a ser encarada, a ser lançada no Brasil e ser testada pela legislação brasileira. Então, houve um processo administrativo perante a CVM e a CVM entendeu que não era da competência dela porque ela entendeu que é um ativo não financeiro. Então, vai ser da competência de quem? É da competência da legislação que existe, né? Receita Federal? Sim, também, a Receita Federal. COAF, Receita Federal. A Receita Federal, ela quer criar uma instrução normativa também para tributar as moedas virtuais. Vamos falar então de uma parte para a gente dar uma fechada nessa questão, que é a questão de segurança. Você falou que o blockchain, todo mundo diz, toda a literatura que existe fala que o blockchain é uma coisa que não dá para você violar. Até por essa forma distribuída e que ele deixa rastro, ou seja, todo mundo sabe quem mexeu e como mexeu, ou é o contrário, ninguém sabe como isso foi feito. Eu só sei que tem lá alguma coisa. Eu gosto de falar que o blockchain, ele é pseudônimo e não anônimo. Por quê? Ele deixa rastro, a gente sabe. Toda pessoa tem um código lá, tá? E até no Ethereum pode começar a ter nome. A gente entra lá nas carteiras maiores do Ethereum, então as grandes exchanges colocam o nome delas naquelas carteiras. Então, o blockchain ele é inviolável. Eu posso entrar numa carteira e ver que tem vários milhões de dólares e a gente não consegue violar, não consegue pegar. Essas questões de golpe, fraude, ou até foram contas hackeadas... Isso, contas hackeadas. A gente teve casos recentes, tanto no Brasil quanto fora. No mês de outubro, assim, apareceram vários casos. O site The-Link, o Jornal Livre. Tem aí várias denúncias de que eles estavam usando computadores. Quer dizer, eu, cidadão comum, entrava no site e o meu computador era hackeado por eles, e de fato foi confirmado isso, para minerar moedas. Isso é uma fraude. Isso é uma fraude, mas não que aquela moeda estava sendo roubada ou tirada do sistema. Na verdade, eu estava roubando a sua força computacional para minerar bitcoins, outras moedas e ganhar essas moedas do sistema. Então, isso daí estava acontecendo. Mas eu falo assim, quando eu abro uma carteira e encontro lá vários milhões de dólares naquela carteira em Ethereum ou bitcoins, eu não consigo mexer naquela carteira, eu não consigo, ela é inviolável. O sistema, ele trabalha 24 horas por dia, 7 vezes por semana, de forma totalmente inviolável, imutável, e no sentido de que o que está lá eu consigo rastrear desde o início, desde aquela transação do Satoshi Nakamoto por Ralph Finney, eu tenho registrada. Então o Bitcoin já fez 10 anos, no dia 31 de outubro de 2018, então eu posso dizer que já completaram-se 10 anos de blockchain de Bitcoin. Agora, Lima, os bancos não, os bancos estão entrando nesse mercado também. Vão ter que entrar. Eu acho que isso daí é uma tecnologia nova, disruptiva.
não quer dizer que os bancos vão sumir, não podemos falar isso. E o cidadão comum? Porque o banco ele é um fomentador de crédito, o sistema não fomenta crédito ainda, ele fomenta ativos não financeiros que valem o dinheiro e posso fazer, né? Então, você falar que os bancos vão acabar é exagero. Claro. Que os cartórios vão acabar também não é um negócio, porque eu preciso do oficial, do cartorário, para colocar aquela informação de forma com fé pública. Eu posso colocar no blockchain e ela vai estar imutável. Mas como eu, cidadão comum, uso o Bitcoin e tenho algum tipo de vantagem com ele? Ou eu estou falando Bitcoin, mas qualquer moeda virtual? Eu acho que, na verdade, você entrar nesse sistema, você abrir uma carteira, entender como funciona, o que é o Bitcoin, entender que você é o dono do seu próprio dinheiro, e isso traz responsabilidades. Você vai ter que saber manejar a tua senha, a tua chave privada, a sua chave pública, são coisas novas. E se você perder essa chave privada e se você perder sua senha, não tem para quem você recorrer. É como se eu comprar uma barrinha de ouro, deixar cair no chão, ir para o ralo, e aí eu não tenho o banco para bater na porta dele, porque isso dá empoderamento às pessoas, mas ao mesmo tempo traz responsabilidades. Fernando, muito obrigada pela sua presença. A gente tem uma série de sites, eu vou citar aqui rapidamente, a gente pode até mostrar na tela, o guiabitcoin.com.br, que são sites onde o telespectador, o cidadão comum, esse Criptomoedas Fácil, Bomesp, o próprio site da Bomesp, pode entrar e tentar entender um pouco mais isso. A gente deu aqui só uma passeada, uma pincelada muito rápida. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio. Obrigado. Muito obrigada também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br ou o canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.